Bom dia, igreja. Bom dia. Eu estou muito feliz hoje. Primeiro porque é sábado. Segundo porque um dia muito bonito, não é mesmo? Para um curitibano, um dia como esse não tem preço que pague. Vocês não têm ideia como faz falta disso em Curitiba. O sol que Deus providenciou para nós. Estou feliz porque já encontrei com inúmeros amigos, conhecidos, irmãos, que fazia tanto tempo que eu não os via. E estou feliz também porque hoje eu tenho toda a minha família reunida aqui. Amém? Minha companheira, 3 filhos, 2 noras, um genro. E os 3 netinhos mais lindos da minha quadra. Só tem velho lá. Mas eles são uns amores. Isso é uma bênção. Sempre que eu vou pregar pela primeira vez numa igreja, eu digo assim: vocês acreditam em amor à primeira vista? Sim? Eu também, porque cheguei há 1 hora atrás aqui e já estou apaixonado por esta igreja. Daí alguém pode dizer assim: ah, você diz isso para todas. E eu confirmo, é verdade. Eu digo para todas porque todas são uma. A igreja de Deus na terra, a menina dos olhos do nosso Senhor. Que ninguém ouse levantar a sua voz contra a igreja de Deus. Que Deus nos dê um sábado abençoado hoje. Eu trouxe uma mensagem para todos nós. Estava em viagem, esse grupo maravilhoso. Eu louvo o nome de Deus porque esse grupo existe. Quando eu vejo jovens, talentosos, bonitos, capacitados, eles fogem dos atrativos da vida, do mundo, e se entregam para uma obra maravilhosa, a obra do Senhor. Cantando, tocando corações, alegrando vidas, salvando almas. Eles se entregam nessa missão. E eu fico muito feliz de ver isso. E fico feliz pelo privilégio de ser amigo de vocês. Eu estava viajando, como eu disse, minha filha me passou um vídeo com o vocal 7 cantando uma música que me tocou muito. E eu fiquei tão emocionado que até chorei. E ali naquele instante comecei a preparar uma mensagem para trazer para esta igreja nesta manhã. A música que eu ouvi chama-se Abraça a Cruz. No final da pregação vocês vão ouvir, todos nós vamos ouvir. E aí eu fiquei refletindo sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia em que a cruz foi plantada, o Gólgota se fez palco para uma cena e um plano que foi elaborado pela divindade desde a fundação do mundo. E o elemento básico desse plano é a graça. A graça reúne os atributos inerentes da divindade: a misericórdia, a justiça e o imensurável amor de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, o Criador do universo, lhes ensinou a primeira lição sobre graça.
Graça não é somente ganhar o perdão, é merecendo o castigo, neste caso a morte, porque o salário do pecado é a morte, receber imerecidamente de presente a vida. Portanto, graça é favor imerecido, é um presente de Deus. No sacrifício do primeiro cordeirinho, Deus ensinou aos nossos primeiros pais que pecado não se explica, pecado se paga, como canta Daniel Salles, nosso amigo. O Cordeiro inocente morreu para ensinar que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria a esta terra numa obra vicária, morrer em nosso lugar. Isso porque só sangue inocente pode nos redimir do pecado. E às vezes eu penso que nós vivemos num período da história que podemos chamar de época de fé covarde. Vamos ver por que isso. Porque eu penso assim. Porque hoje, nos dias de hoje, nós temos toda a revelação da palavra de Deus, do plano da salvação. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais publicado no mundo. Isso há décadas. Existem pregadores anunciando a palavra de Deus em cada esquina. Nós temos aqui na frente, nós temos 2 ou 3 igrejas aqui em seguida, nós temos uma aqui ao lado, mais 2 ou 3 ali, em todos os lugares. A palavra de Deus, de uma maneira ou de outra, está sendo anunciada ao mundo. A natureza também está dando testemunho do tempo em que vivemos. As profecias bíblicas, quase todas já cumpridas ou se cumprindo. Basta ler somente 2, não precisa ler a Bíblia inteira, se você quiser saber o tempo que nós estamos vivendo. Basta ler somente 2 capítulos da Bíblia, e eu cito Mateus 24 e 2 Timóteo 3. Basta esses 2 capítulos para nós sentirmos a época, os dias, o tempo, a situação em que nós estamos vivendo. Mateus 24 fala da situação do mundo. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. A natureza se revoltando. Nação contra nação, povo contra povo, tragédia, desgraças, no mundo inteiro. É o mundo dando testemunho de si. Estamos no tempo do fim. Já 2 Timóteo 3 fala do homem, a situação do homem. Vejam, como é que diz lá? Vejam, porém, isto: nos tempos do fim, os homens serão cruéis, maldosos, de um jeito ou de outro, maldosos, de todos os jeitos. E ali está relacionado cerca de 18 adjetivos negativos sobre o homem de hoje. Terríveis. E eu olho aquilo ali, diz assim: se eu esquecer todos os outros 17 sinais, me toca um. Porque eu lembro quando eu era criança, meu pai, nós não ousávamos olhar de frente para ele, nos olhos dele, porque isso era um desrespeito. E ali diz que os filhos serão desobedientes aos pais. Essa é a prova. No meu tempo, há pouquíssimos anos atrás, 50,
Não existia isso. Hoje é comum e é tido como normal. Os pais têm uma dificuldade tremenda para educar os seus filhos. Isso é sinal do tempo do fim. E as pessoas não se apercebem. Então o mundo está testemunhando para nós que Jesus está voltando. Só não vê quem não quer. E no entanto, muitas vezes nós mesmos nos esquecemos do sacrifício da cruz. E daí eu fico pensando sobre os tempos antigos. Por isso que eu digo que nós vivemos numa fase do tempo da história de fé covarde. Porque eu fico pensando sobre os patriarcas que viveram lá nos primórdios da história. E eu me lembrei de Jó. Que história bonita! Deus permitiu tudo aquilo para Jó, para que hoje nós estivéssemos pensando na história de Jó e aprendendo com ele. Eu fui pesquisar um pouquinho e os estudiosos não sabem afirmar exatamente quando viveu Jó. E a Bíblia não dá esses detalhes porque não são importantes para nós. Vivia Jó em Uz. E eu fiquei fazendo alguns cálculos. Foi antes de Moisés, antes de Abraão, foi, lógico, depois do dilúvio. Nós temos Adão e Eva, 2000 anos, falando em números redondos, o dilúvio, daí começou tudo de novo. E eu faço uma comparação. O Brasil tem 15 anos como país. E hoje nós somos 220 milhões de pessoas. Em 500 anos. Eu não sei, porque ninguém informa que ano viveu Jó depois do dilúvio. Eu só li que ele não é descendente de Sem, ele não é um semita. Mas não, a Bíblia não dá mais detalhes. Mas Jó, eu fiquei imaginando. Depois de Moisés, ainda teve 1500 anos até Jesus. Então Jó foi antes, porque Moisés contou a história de Jó. Então talvez Jó tenha vivido no ano 300 depois do dilúvio, 350, 400, não importa, mas era nos primórdios. E com um detalhe, naquela época o conhecimento era transmitido através da chamada tradição oral. Então imagine vocês, principalmente os jovens, não tinha rádio, televisão, revista, jornal, inimaginável, meninos, não tinha internet. Já pensou? WhatsApp, o que mais? Tudo isso. Jó nem sonhou com isso. Então todo o conhecimento era transmitido através da tradição oral. Pai para filho, filho para filho, filho para filho, tradição oral. E eu não sou do tempo de Jó, mas eu vivi um pouco isso, porque hoje eu lembro do tempo do meu pai. Nos cultos de sexta-feira, ele lia a palavra de Deus e ele nos informava que no tempo do fim o tempo seria abreviado. E eu ficava sem entender. E ele falava que a ciência se multiplicará. E eu ficava mais abismado ainda. O que significa isso? Há 50 anos atrás, andando descalço, o brinquedo era um carrinho de madeira, a bola era uma bola de meia. E a ciência se multiplicará. Hoje dá para entender ou não? A cada dia, né? Volte comigo. Milhares de anos, até uma data que a areia do tempo apagou.
Volte comigo a um lugar difícil de localizar no mapa. Os estudiosos dizem que Jó viveu em Uz, mas não se sabe localizar hoje onde ficava Uz. Os estudiosos mais corajosos dizem que talvez ficasse nas divisas da Arábia. Parte deserto, parte terra fértil, por isso Jó tinha um grande rebanho, com certeza, plantações e tudo mais. Ele vivia num cenário quase idílico. Mas vamos voltar a um homem que não sabia os extremos que seria chamado a suportar. Jó não ficou conhecido na história por ter sido um fazendeiro rico, um comerciante próspero ou um homem sábio. Mais de 1500 anos depois, Tiago, o apóstolo, escreveu em sua epístola, capítulo 5, verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó? Tiago, capítulo 5, verso 11. Ao fazer uso do termo grego, hupomone, Tiago estava dizendo, na verdade, vocês ouviram falar do homem que ficou firme, suportando o fardo? Jó, só para deixar claro, Jó tinha conhecimento do plano da salvação, apesar de viver na pré-história. Jó, no capítulo 1, no verso 5, diz que depois das festas da família, Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Vocês estão reconhecendo essa voz maravilhosa, hein? Da TV, da Rádio Novo Tempo, fez a gentileza de gravar, por sugestão do Gabriel. Eu sou de uma família de 12 irmãos. E eu e os meus irmãos podemos nos considerar privilegiados, assim como os filhos de Jó. Porque eu tive um pai que intercedia pelos filhos e pela família. Meu pai, quando morreu, ele deixou uma carta para os seus 12 filhos. Essa carta foi encontrada depois da morte do meu pai no cofre da casa onde morávamos. É uma carta longa, mas nós vamos destacar só um trechinho, com a letra original dele, do meu pai, na carta que ele deixou guardada para os filhos. E ele dizia assim: eu hoje me dirijo ao Ser Supremo, dizendo: Senhor, é teu filho este meu filho, velai sobre ele, defendei de todos os perigos que o rodeiam, guardai essa alma, Senhor, que com tanto amor e zelo eu procurei preparar para ti. Isso é intercessão. Isso aconteceu com Abraão, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E eu tenho certeza, isso acontece a cada noite, em cada lar cristão aqui representado. Os pais que amam a cruz intercedem pela sua família, oram pelos seus filhos, porque é assim que nós aprendemos com os nossos pais. Quem ama a cruz, ama a sua família e intercede pelos seus.
O holocausto que Jó preparava significava o sacrifício substitutivo de Jesus. Uma outra prova que Jó conhecia muito bem Jesus está no capítulo 19, no verso 25 a 27 do seu livro. Essa é uma das passagens mais lindas, se podemos destacar, porque todas são lindas, mas na minha opinião, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ver-o-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó capítulo 19, versos 25 a 27. Jó tornou-se um exemplo de perseverança heróica. Ele representa o que existe de melhor na humanidade, disse o escritor Charles Swindoll. Vamos avançar um pouco no tempo. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou o nascimento e a morte de Jesus. Curioso que a vida terrena de Jesus teve forte ligação com madeira, com artefatos de madeira. No nascimento, vemos a manjedoura, um utensílio usado para colocar alimentos para animais, uma extrema demonstração de humildade. O rei do universo colocado como pasto para animais. Já na sua agonia, o madeiro, um exemplo extremo de resignação e sacrifício. E sem contar que durante toda a sua vida adulta, Jesus trabalhou com madeira na marcenaria de José. Vocês conhecem a história das 3 árvores? Nem sim, nem não. Muita gente conhece, mas eu ouso contar para aqueles que não conhecem. Conta-se a história das 3 árvores. No alto de uma montanha havia 3 árvores, e elas sonhavam com o seu futuro. A primeira disse assim: quero ser um baú cheio de tesouros. A segunda disse: quero ser um grande barco para carregar reis e rainhas. E a terceira árvore disse: eu não. Quero ficar aqui e ser tão grande que quando olharem para mim as pessoas verão a Deus. Um dia, lenhadores cortaram aquelas árvores. Da primeira fez-se uma manjedoura para animais. Da segunda, um pequeno barco. Da terceira, vigas que ficaram jogadas num depósito. Todas ficaram desiludidas e tristes. Numa noite de muita luz e estrelas, uma mulher colocou o seu bebê recém-nascido na manjedoura. E a primeira árvore viu que guardava o maior tesouro da terra. Anos depois, o barco transportava um homem adormecido. Quando principiou uma tempestade, ele foi acordar, levantou-se e disse: paz. E a tormenta se acalmou. A segunda árvore então compreendeu que levava o rei do céu e da terra, o homem que acalmava os ventos. Tempos depois, numa sexta-feira, as vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. A terceira árvore sentiu-se terrível e cruel, mas no domingo seguinte,
ela soube que o homem havia morrido para salvar a humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus quando olhassem para aquela cruz. Essa é apenas uma história. A realização dos sonhos das árvores foi muito maior do que elas pensavam. Assim, se para nós encontrar Jesus um dia é um sonho que parece impossível às vezes, vamos abraçar a cruz, porque a cruz é a garantia da nossa redenção. Na cruz do Calvário, a humanidade não se dá conta que viveu o dia mais terrível e ao mesmo tempo o dia mais glorioso de toda a nossa história. Isso é um paradoxo. Um dia terrível e ao mesmo tempo um dia glorioso. O paradoxo está que um santo, puro, justo, inocente, morrendo na cruz, pelo pecador imundo como eu e você. Nas palavras de Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías capítulo 53, verso 7. Ele foi cuspido, humilhado, surrado, ofendido e pregado naquela cruz. A própria natureza se constrangeu. No nascimento de Jesus, a noite se fez dia, e na morte, o dia se fez noite. Houve trevas na terra por cerca de 3 horas. A Bíblia diz que da hora sexta à hora nona, se fez trevas na terra. E eu digo mais, não foi no Gólgota apenas, não foi em Jerusalém somente, na terra toda se fez trevas. E o interessante, que os historiadores famosos da antiguidade, não cristãos, romanos ou judeus, como Tácito, Flávio Joséfo, Serapion, Tales, todos eles contam da crucifixão, mas eles não falam uma palavra sobre o dia que se fez noite. Eu fiquei pensando, por quê? Porque se eles falassem que naquele dia se fez noite sobre toda a face da terra, eles estariam testemunhando que algo sobrenatural aconteceu naquele dia na terra. Mas Deus não precisa do testemunho deles. Quando eu reflito nessa cena da crucifixão, eu fico abismado, porque eu penso que eu e você estivemos lá naquele dia. Eu e você pregamos cada cravo daqueles. A crucifixão era uma forma cruel, porque ela não atacava órgãos vitais que causassem morte rápida, mas ela provocava morte lenta, sofrida por asfixia ou choque. Essa execução humilhante e cruel era reservada para cidadãos não romanos. Os romanos tinham todo um cuidado de preservar a sua identidade como o povo mais poderoso da terra naquela época. Eu fiquei chocado quando um dia desses eu li, talvez alguns dos irmãos não saibam, fala-se muito do povo romano, sequência de imperadores, os Césares, que detinham poder de vida e de morte. E daí eu li um livro que dizia o seguinte: hoje
na Europa ou em qualquer lugar do mundo, não existe mais um sequer descendente dos romanos. Vocês sabiam disso? Uau! Cadê? Os italianos, que me perdoem as de origem aqui, mas os italianos são muito orgulhosos. A gente vai lá em Roma, eles estão com o nariz empinado. Eu tive a oportunidade de falar isso para um italiano. Não se orgulhe, você não é descendente de César. Não existe mais descendência de César. Acabou. Hoje eles são lombardos, aquelas tribos bárbaras que assumiram a Europa. Voltando à cruz, o grande evangelista Billy Graham disse que a cruz é uma ofensa, porque ela nos confronta com o pecado. Mas não podemos esquecer, sem a ressurreição, a cruz não faz sentido nenhum. Nós damos glória a Deus pelo Cristo ressurreto. Eu quero fazer um apelo, ou melhor, o vocal 7 vai fazer um apelo cantando. Se você crê que a vida vem da morte, como eles vão cantar, no final da música coloque-se em pé e nós vamos orar. Amém. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a cruz do sofrimento, na qual Jesus morreu para nos salvar. Teu sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraça o amor que a cruz exige, se une a quem sofreu a tua dor. Recebe dele misericórdia e graça, e pede com
Pai querido, que a mensagem da cruz nos alcance a cada dia, nos impacte, dê um choque em cada um de nós, no nosso coração, mostrando que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Nós somos fracos, Senhor, pecadores, pó da terra, mas por teu amor, Jesus sofreu um sacrifício tão grande que nós não compreendemos. Abraça-nos, Senhor, com o teu amor, com a tua misericórdia. Leva-nos em paz, a tua paz. Dá-nos um dia no teu amor, por Jesus. Amém.